pessoal! Hoje nós vamos de novo para o Brasil Colônia, só que a versão Sociedade Açucareira. Nós estamos exatamente no século XVI, estamos montando o sistema açucareiro ainda e os portugueses trouxeram para cá as características que eles conheciam lá na Europa, no próprio país. Por isso, a nossa sociedade açucareira, a nossa sociedade colonial do século XVI e uma boa parte do XVII é uma sociedade extremamente escravocrata. O que é isso, Bel? Isso é uma sociedade baseada na mão de obra escrava. Mas, gente, o escravo fazia tudo. Eu sei que tudo não significa uma palavra muito com significado, né? Mas o que isso é na prática? Eles faziam agricultura, eles cuidavam da casa, eles ajudavam no comércio, eles ajudavam a subir esse produto para o navio. Eles faziam as atividades que eram menos valorizadas no período colonial. Então, uma sociedade escravocrata é aquela em que a base da mão de obra, ela é extremamente significativa como os escravos. E mais do que isso, né? Foi essa sociedade escravocrata que fez essa mentalidade de, o branco se sente superior e o negro inferior. Então, ser escravocrata tem a ver com mão de obra e ser escravocrata tem sim a ver com essa diferença de raças. A branca se sentindo superior e inferiorizando os escravos justamente por conta da sua condição de pele. Então, isso extrapola a questão da mão de obra e vai, inclusive, para o caminho da expropriação do próprio ser humano. Falei bonito, hein? Gostou? O que isso significa, Bel? Significa que o escravo ele era menosprezado, ele era submisso, ele era subalterno. E olha, dava para falar um monte de sinônimos ruins para qualificar essa sociedade escravocrata. É essa sociedade que só acabou com a escravidão em 1888. É essa sociedade que hoje em dia persegue uma pessoa negra quando de repente ela está saindo da padaria e é um cidadão de bem. É essa sociedade que a gente vive hoje. Ah, Bel, mas acabou a escravidão. Mas os maus tratos e o preconceito racial que a gente vive hoje no Brasil, você precisa concordar comigo que não acabou, né? A gente tem um preconceito racial estruturado, infelizmente, no século XXI. Vamos mudar de assunto? Sociedade açucareira hierárquica. Tem, hierarquia. Tem uma classe de mais comando, uma classe de médio comando e uma classe que obedece. Hierarquia é muito parecido com o que a gente vai ver aqui, que são os estamentos sociais. Bel, mas como é que isso se reflete na prática, né? Essa hierarquia aqui é a hierarquia paternalista. O homem proprietário de terras decidia o que se plantava, decidia como viviam as pessoas e também essa daqui decide o pai de família com quem que os seus filhos vão casar. Então, essa sociedade hierárquica não é uma questão só econômica, não é uma questão só dentro, digamos, do setor açucareiro. Isso se reflete também nos casamentos e nas relações sociais, que é o que a gente está estudando hoje. Outra característica, sociedade açucareira é estamental. Traduzindo, pouquíssima mobilidade social. Qual é a chance de um escravo virar proprietário de terra? Quase impossível. Quando a gente chegar em mineração, isso muda. É possível um escravo conquistar a alforria e virar minerador. Mas a aula de hoje é açúcar e isso é muito difícil. Para começar, a terra no Brasil, ela era doada pelo rei de Portugal. Quem chegava aqui com a terra eram os primeiros capitães donatários. E depois as terras elas eram redistribuídas por doação aos parentes, aos mais chegados do donatário. E aí, por sua vez, não tinha um jeito de você estar próximo desse branco donatário, ser um escravo e conseguir terra. Então, essa mobilidade social ela é muito difícil. Nossa, então como é que é essa sociedade estamental? Quais são os estamentos? Para cá, tcharam! Não sei se vocês se lembram, gente, no fundamental as professoras faziam muitas pirâmides sociais. A do Egito, a dos astecas, está com saudade, né? Fala a verdade. Aqui,
Pirâmide social, que bonitinho! Com a tia Bel hoje, que cuti! Vamos lá, ó. Pirâmide social do sistema da sociedade açucareira. Ô Bel, aqui só tem 3 grupos, e esse daqui, eu juro que eu queria fazer menor. Mas é que eu acho que você não ia enxergar, né? Então eu fiz desse tamanho, mas ele é menor do que isso ainda. Nossa Senhora, ó. No topo, proprietários de terra. A gente tem o hábito de chamá-los de senhores de engenho. Senhores de engenho. Traduzindo, grandes proprietários de terras, fazendeiros, estancieiros, donos de latifúndio, aqueles monocultores de cana-de-açúcar. Quem mais tinha, Bel? Grandes funcionários de Portugal, mas eles também acabavam tendo terra por fim das contas, né? Então, essa é uma classe proprietária, uma classe que tem a sua riqueza a partir da agricultura. Aqui no meio, é um meio tão pequeno que eu vou escrever. Pequena classe média. Oi, Bel, mas e quem estava nessa pequena classe média? Pessoas ligadas à igreja, como por exemplo do clero, os jesuítas, pessoas ligadas ao comércio interno do Brasil, levava produtos do porto para o interior, pessoas livres ligadas ao artesanato, a alguma manufatura, um alfaiate, por exemplo. É um homem livre que tem pouquíssimas posses e, quiçá, é muito raro, mas pode ter, um pequeno proprietário de terras. Então, aqui eu tenho homens livres ligados a alguma atividade de subsistência e um trabalho mediamente remunerado. Ponto final, acabou. Mas ela é muito pequena. E a base gigantesca dessa sociedade açucareira, você sabe, né? Ela é escravocrata. Quem que a gente tem aqui? Mão de obra escrava. Os escravos compunham essa quantidade toda, sim, de pessoas da sociedade açucareira. Aí você vai me perguntar, ô Bel, mas não começou explorando índio, não catequizava, não usava mão de obra indígena? Usava. Mas no sistema açucareiro, os indígenas eles foram sendo substituídos com o passar do tempo pelo escravo negro africano. Então, a mão de obra indígena ela é muito pequena já quando o sistema açucareiro está montagem. Então, o indígena fez parte da montagem, mas a partir do momento que o dono da terra produziu açúcar, enriqueceu, ele vai optar pela mão de obra escrava negra africana. Então, a nossa sociedade fica assim, com raras chances de mobilidade social. Nem escravo, com muito esforço, conseguiria uma alforria para ser classe média, e nem com muito esforço essa classe média conseguiria ser grande proprietário de terra. Sempre tem exceção, porque isso é ciências humanas, né, gente? Mas, no fim das contas, é isso que define sociedade estamental. É aquela que tem pouca mobilidade social. E, de novo, rimou com tchau.